Então, hoje nós vamos dar uma pausa em Hebreus. Quero meditar num texto com vocês que todos nós conhecemos, mas sempre é bom nós visitarmos, principalmente textos conhecidos, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento dele. Nós cantamos ali assim, como eu poderia amar o pecado, aquilo que matou o meu Senhor. Eu fiquei refletindo nisso, e talvez você cantou, porque é bonito cantar essa música, mas você não refletiu na profundeza daquilo que nós cantamos. Como eu poderia amar o pecado que matou isso? Como amarei o meu pecado que fez morrer quem mais me amou? Meu irmão, você parou para pensar nisso? Hoje é domingo de Páscoa. E talvez você ouviu tantas as coisas sobre o dia de hoje, mas você não parou para meditar no amor, nos seus amores. Porque eu e você amamos. Nós somos seres criados à imagem de Deus e nós temos uma qualidade que é de Deus, amar. O problema é que o pecado nos fez amar coisas que não deveríamos. O pecado fez nós desejarmos, adorarmos coisas que não deveríamos. Mas nós amamos. Então, quando a gente olha para canções como essa, como eu poderia amar o meu pecado? Então, que você saia daqui essa noite amando, porque você vai continuar amando, mas amando a pessoa certa, no lugar certo, do jeito certo. Então, abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios capítulo 13. Nos próximos domingos a gente volta ao nosso texto, mas eu quero meditar com vocês sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos concentrar só nos 3 primeiros versos. Então esse estudo aqui, esse sermão, ele está dividido em 3 sermões. E eu quero concentrar na necessidade do amor. Mas nós vamos ler todo o texto e concentraremos nos primeiros 3 versos. Então 1 Coríntios capítulo 13, todos acharam? 1 Coríntios então diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar mais uma vez?
Pai, obrigado pela Tua palavra, por esse texto tão conhecido por nós. Que o Espírito Santo do Senhor nos abençoa, abrindo o nosso coração, nos dando entendimento, clareza, para desvendarmos as maravilhas da Tua palavra. Fale aos nossos corações e nos constranja com o Seu amor. Que nós venhamos sair daqui podendo conhecer um pouco mais a profundidade do Senhor, Pai. E ministra o amor do Senhor, o amor que nos constrange, o amor que nos salvou, o amor que nos sustenta, o amor que nos carrega, Pai. O amor que olha para nós todos os dias com graça e distribui a misericórdia constantemente, Pai. Nós dependemos do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é difícil pensar em algo mais importante que a sua fé. Porque a sua fé é o que leva você a Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, todos os benefícios que Jesus conquistou por mim e por você naquela cruz, eles fluem como um rio para nós através do canal da fé. E não existe outro caminho, não existe outro meio que não seja a fé. A fé é algo extremamente importante. A palavra de Deus diz para mim e para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela também vai dizer que tudo que não provém de fé é pecado. Ela diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A fé é algo maravilhoso, a fé é algo importante. Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé. Pedro brilhantemente vai dizer assim, a fé que vocês têm é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Fé, meus irmãos, é algo maravilhoso. E eu e você damos e devemos sim dar valor, muito valor à nossa fé, porque a palavra de Deus, ela valoriza a fé. A fé é algo, o meio que une a mim e você ao nosso Salvador. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, é difícil de pensarmos em algo mais importante do que a fé. E se a fé se a fé ela é a confiança no presente, a esperança ela é a confiança no futuro. E a esperança cristã é essa certeza daquilo que nós cremos e daquilo que nós esperamos. Fé e esperança é algo imprescindível para o nosso cristianismo. Sem a esperança, como eu e você poderíamos viver? Por exemplo, o salmista vai dizer assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Fé e esperança. E essa aqui, meus irmãos, é a nossa esperança. E é difícil pensar em algo maior do que a nossa fé, algo maior do que a nossa esperança. Prova essa que, se eu te perguntar, você prefere perder a sua fé ou a sua vida? Você talvez responderá que você prefere perder a vida. Se eu perguntar para você, você prefere perder a sua esperança ou a sua vida? Você prefere perder a sua vida, porque sem fé e sem esperança não há o que viver, por que viver, não há para que viver. Então, meus irmãos, fé e esperança é algo que eu e você precisamos. É a nossa fé, a nossa esperança que nos preserva. A nossa fé em Cristo, a nossa esperança em Deus. Estava lendo um post hoje e ontem eu vi A Paixão de Cristo de Mel Gibson. E durante o louvor eu estava lembrando aqui da cena onde Jesus é pego pelos soldados e o desespero de Pedro, o desespero de todo mundo sai correndo.
E Mel Gibson, ele de maneira mais brilhante, mais poética, mais artística, ele traz a cena com mais violência, com mais realidade para nós. The Chosen não, The Chosen é bonito, The Chosen é mais light. E a cena onde Jesus olha para Pedro, Jesus olha para Judas, e o autor ou o diretor, ele consegue captar a emoção, ele consegue captar o coração deles. E eu estava cantando ali, lembrando do desespero deles. E o diretor ali, o Mel Gibson, ele consegue captar isso, e o artista consegue entregar isso de maneira brilhante. Ele consegue captar um traço dessa realidade, o desespero de um, o desespero de outro. Dois que traíram Jesus. Tem uma cena lá que ele mostra João correndo para avisar, e ele entra dentro da casa desesperado. E Jesus vem avisando para eles: eu vou morrer. E eles não entendem. E eu e você precisamos de fé, a gente precisa de esperança. O post que eu estava lendo, voltando ao post, os discípulos precisavam de fé para crer naquilo que Jesus disse: eu vou ressuscitar. E nós precisamos de esperança, porque Jesus voltará. É a mesma coisa. Talvez você questione: será que isso tudo é verdade? Nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de ressurreição de Cristo. O Júnior abriu o culto dizendo: se a minha esperança, a sua esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, fé e esperança é algo que nos mantém vivo. Se você não tem fé e não tem esperança, você não tem nada. E talvez você pode falar: mas eu não estou entendendo, pastor, porque eu ainda tenho um buraco no meu peito, eu tenho fé e esperança. Talvez é porque a sua fé e sua esperança está no lugar errado, está na coisa errada. Quando eu e você canalizarmos a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, naquele que morreu, ressuscitou, está vivo e vai me buscar, vai te buscar, vai buscar a igreja. E essa é a esperança que mantém o nosso coração aceso diante de tudo isso que nós vemos e vimos. Então, é difícil pensar em algo maior do que a nossa fé e a nossa esperança. É difícil, mas existe algo maior. E a palavra de Deus aqui diz que existe algo maior do que a fé e a esperança. Nós lemos aqui o verso 13 de 1 Coríntios 13, vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O amor, meus irmãos, o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança. E nós precisamos de entender em que sentido o amor é maior que a fé e a esperança. Talvez em outra oportunidade nós expomos o capítulo todo, mas você e eu precisamos de olhar para essa realidade. Porque se a fé e a esperança têm mais valor do que a nossa própria vida aqui na terra, como nós vamos medir o amor, que é muito maior? Talvez você já citou esse verso: o amor jamais acaba, e você não entende por que ele é mais importante. Mas você vai entender. O amor, ele é algo que durará para sempre. Um dia eu e você, quando Cristo nos buscar, nós não precisaremos mais de fé. Nós não precisaremos mais de esperança. Estaremos diante de Cristo Jesus face a face durante toda a eternidade. E o que sobrará para nós é o mais importante: o amor, para nós desfrutarmos da presença graciosa e amorosa de Cristo eternamente com o seu povo. Eu não preciso de esperança, eu estou vendo Jesus. Eu não preciso de fé, a realidade está visível para nós. Se isso é verdade, meus irmãos, se o amor é maior do que a fé, então entender o que é o amor, o que é amar as pessoas, é mais importante do que comer, mais importante do que beber, é algo mais importante de se entender na sua vida. E existe uma enorme confusão no mundo sobre o que é o amor. Se eu e você perguntarmos uns para os outros aqui,
o que é o amor, para cada 100 pessoas, 10 pessoas, nós iremos ouvir 11, 101 respostas ou opiniões diferentes. Algumas pessoas vão dizer, não, o amor é um sentimento. Outros vão dizer, não, o amor é uma ação. Outros, o amor é uma decisão. Outros já até cantaram, o amor que seja eterno enquanto dure esse amor. Então, se você olhar para o texto aqui, dá para nós percebermos o formato que Paulo divide esse discurso aqui sobre o amor. E ele divide o discurso aqui do amor em 3 partes. Essa é a primeira parte que nós vamos ver. A necessidade do amor, dos versos 1 ao verso 3. Do verso 4 ao verso 7, ele fala para nós da qualidade do amor. E do verso 8 ao verso 13, ele fala da eternidade do amor. E nós vamos aqui concentrar nessa mensagem só no primeiro verso, na necessidade do amor. Se ele é mais importante, é necessário eu e você amarmos. A necessidade do amor. E quão necessário é o amor? O amor é tão necessário, ele é tão necessário, meus irmãos, que sem amor, qualquer coisa que eu e você façamos é absolutamente inútil. Sem amor, qualquer coisa que eu e você façamos não tem valor. Sem amor, qualquer coisa que eu e você possamos fazer não serve para nada. Olha o verso 1, ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Meus irmãos, sem amor, todas as obras, todos os dons que eu e você temos, tudo que nós fazemos, não serve para absolutamente nada. Paulo está mostrando para mim e para você que sem amor, tudo que você faz, tudo que você realiza é inútil. Inútil, não tem sentido, não tem valor, não tem efeito. Olha tanto que isso é sério. Você já parou para pensar nisso? Nessa realidade do amor? Que tudo que você empreender para fazer, a Bíblia vai nos ensinar, tudo que fazer como para o Senhor. Sabendo que é dele que você recebe a recompensa. E quando eu e você fazemos com a motivação, como nós vamos ver mais para frente, correta, a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo no capítulo 15 aqui vai dizer que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E ele cita coisas aqui que eu e você poderíamos fazer placas, fazer busto de pessoas, de tão nobre realizações que muitos fazem, mas sem amor não serve para nada. É inútil. Não tem valor nenhum aos olhos mais importantes do universo, aos olhos de Deus. Por isso que eu e você, meus irmãos, precisamos de refletir sobre a vida. Nós vivemos dias corridos. Talvez você comece cedo e para só de noite, e o cansaço toma o seu tempo, a sua força para meditar. E talvez você olhe para a sua vida e você é alguém ativo, não para de fazer nada, está sempre fazendo algo. Mas você já parou para pensar que tudo que você faz, se Deus não se agradar, é inútil? Por mais louvor que você possa receber de outros, por mais elogios, se Deus não se agradar daquilo que você faz, daquilo que você pensa, da sua vida, não serve para nada. É inútil.
É um texto belíssimo, 1 Coríntios 13. E nós constantemente vemos esse texto, principalmente nas cerimônias de casamento. E não tem problema nenhum nisso. Mas o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele coloca esse capítulo aqui falando para a igreja de Corintos. Igreja essa que, se nós colocarmos num auditório com 1000 pastores, talvez ninguém queria pastorear essa igreja. Essa igreja, aos olhos humanos, era uma boa igreja para pastorear. Era grande, era rica, era inteligente, tem dom pra caramba. Olha, é o sonho de todo pastor. Todos os dons tem nessa igreja, ministérios vastos. Mas talvez muitos de nós, dos meus colegas, não queriam pastorear essa igreja. Com tudo isso, com dinheiro, com dons, com gente. Ela é uma igreja que testa o nosso amor por Cristo. Se você olhar para o capítulo 12 e você olhar para o capítulo 14, Paulo está resolvendo um problema sério na igreja. Um problema de divisão, um problema de briga, um problema de orgulho a respeito dos dons na igreja. A respeito do que eu faço melhor do que você, o meu dom é melhor do que o seu, eu sou mais útil do que você, eu sou mais importante do que você. Olha o problema dessa igreja. E talvez você olhe para Coríntios 13 e fala, por que esse negócio está aqui? Mas olha a dinâmica de Deus em colocar isso no lugar certo. Ele encaixa de maneira perfeita. Quando a gente olha a discussão, por exemplo, para os dons aqui, começou no capítulo anterior, no verso 1 do capítulo 12, diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Olha, parece que ele escreveu isso ontem. Quando nós olhamos para a igreja brasileira, nós que no Brasil, num contexto de maioria esmagadora pentecostal, parece que eles não leram isso aqui. Meus irmãos, quero que vocês estejam informados a respeito dos dons. Parece que as coisas que eles menos interessam é em saber dos dons. Então ele vai até o capítulo 14 tratando do mesmo assunto. Então observe, no meio da exposição entre esse capítulo e o capítulo 14, ele coloca aqui Coríntios 13. Parece um desvio, mas não é. Paulo não está mudando de assunto. Paulo, ele quer mudar a mente dele sobre o uso correto dos dons. E Paulo nos lembra que ter dons e não ter amor é um desperdício. Você ser bom naquilo que você faz, sem amor não presta para nada. Você ser especialista no que você faz, sem amor, não tem utilidade nenhuma. Meu irmão, aprenda isso, nunca esqueça. Dom que você tem só serve se for usado na vida do outro. Dom não serve para você. Ele não tem proveito nenhum. Se o dom que Deus te deu não serve o outro, seu dom não serve para nada. Se o seu dom não é para servir e não é usado com amor, na verdade você não tem um dom, você tem uma arma. E é um desperdício, ele é destruidor, ele é perigoso na vida desses que não têm um amor. É a ideia de você colocar uma faca na mão do Manuel, por exemplo. É perigosíssimo. Coloca uma faca na mão dele, devastador, tragédia. Mas se você coloca a mesma faca na mão de um cozinheiro habilidoso e esperar um tempo, a gente come coisas gostosas. Então o dom, meus irmãos, ele é para ser usado com sabedoria. Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, pensava como menino. Ele disse aqui no texto. Mas muitos de nós aqui, parece que não entendemos isso. Parece que não queremos crescer. Então o dom nas mãos de quem não tem amor é perigosíssimo. Nas mãos de pessoas erradas, ele funciona como uma arma.
E esse perigo, ele não acabou lá na igreja de Corinto. Não é só em Coríntios. Nós precisamos desse texto. Nós precisamos da mesma graça, do mesmo Deus e do mesmo amor. Nós precisamos das Escrituras, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Lembra? O fruto do Espírito é amor. Se você não tem esse amor, questione se você tem o Espírito que é amor. É um fruto que ele produz em mim e em você. Então cada um de nós que estamos em Cristo, se você creu em Cristo, se você é de Cristo, você tem dons espirituais. Todo cristão tem dom. Não tem ninguém que não tenha dom. Então a ordem do Senhor para nós é o quê? Use esses dons. Desenvolva esses dons, não esconda esses dons debaixo da terra. Talvez temos dons aqui na igreja que a gente nem sabe. Talvez você canta, você toca, você é bom líder, você prega bem, mas você escondeu o seu dom. Talvez você saiba fazer outra coisa, mas ele só serve para o outro. E você não deve negar os dons que você recebeu do Espírito Santo. Então, se você ensina bem, faça. Ensine as pessoas para a glória de Deus. Se você serve bem, você já parou para pensar? Existem pessoas que têm o dom da hospitalidade, do serviço. Tem gente que te serve muito bem, mas aquele que tem o dom de servir, é maravilhoso você ser servido por ele. É com tanto amor, com tanta naturalidade que chega nos constrange. Então, se você tem o dom de aconselhar, aconselhe. Conheço pessoas que eles esmagam a nós assim, ó. Pessoas que nos destroem no aconselhamento de maneira tal que você não percebe. Você sai de lá arrasado. Tamanha habilidade que ele tem de te instruir, de te exortar, de consolar, de maneira tal que você não fica com raiva daquela pessoa. Você ama cada vez mais aquela pessoa e ela te disse coisas que, se outro te dissesse, você ia para a briga. E por que você não faz isso? Então imagina, Deus te deu dons e esses dons são para que eu e você possamos usar. Faça na força que Deus supre. Se você administra bem. Se você canta para a glória de Deus. Faça o que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você tem foi Deus quem deu. Você não produz nada. Eu e você precisamos de regular a nossa vida, os nossos dons, porque às vezes nós nos orgulhamos disso. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Cheio de dons, cheio de pessoas brilhantes, mas aquilo era uma arma perigosa para aquelas pessoas. Então use seus dons, desenvolva seus dons com temor e tremor. Não pare de usar os dons, meus irmãos. Então, se alguém agradece você por ter sido abençoado por alguma coisa que você fez ou alguma coisa que você falou, não diga: foi sem querer, nem sabia, eu achei que tinha sido algo ruim. Não faça isso. Você conhece pessoas assim? Cozinham brilhantemente. Você vai comer algo que ela fez, ela te dá e fala: não ficou bom não. Não faça isso. É um bom desejo não se exaltar, é um bom desejo você não se orgulhar. Eu e você precisamos de desenvolver de fato a humildade e canalizar a glória não para nós, a glória é para Deus que nos deu e nos municiou com todos esses dons. Mas se alguém agradece você por algo que você fez, diga obrigado e agradeça a Deus e glorifique a Deus no seu coração, sabendo que Deus é quem fez, é Deus em quem te deu. Aquilo não te pertence. Faça aquela oração de Neemias: louvado seja o Senhor, porque
me deu a oportunidade de agradecer ao Senhor. Porque foi Deus quem fez, meus irmãos. Você não precisa de negar as maneiras que Deus te usa. Às vezes eu e você somos usados por Deus sem perceber. Quando alguém for nos elogiar, agradeça. E destine a glória para aquele que tem nos usado. Deus, Ele é quem dá os dons. Deus não é contra os dons. Ele que envia para mim e para você. Deus não é contra eles. Deus, Ele é contra o uso egocêntrico, egoísta dos dons. Eu vi alguém dizer que Deus, Ele ama o uso dos dons outrocentro, a favor dos outros, em prol dos outros. Porque não faz sentido você e eu nos gloriarmos num dom que você recebeu. Você não criou, você não possui isso. Já pensou? Às vezes alguém fala para mim assim: pastor, você prega bem. Meu irmão, é glória e graça de Deus, não minha. Se não é Deus em mim, por mim, através de mim, para comunicar a preciosidade do Evangelho, o que seria de mim? Por que eu vou me gloriar daquilo que eu recebi de Deus? Se você for um pouco sábio, você vai falar: não, essa habilidade, esse dom foi Deus quem deu. Não foi você quem fez. Você está se orgulhando disso. Deus é quem dá, meus irmãos. Agora, quando nós nos gloriamos das coisas boas que nós fazemos para abençoar outras pessoas, é maravilhoso. É bom quando nós dedicamos ao estudo e à pregação do Evangelho e alguém fala: pastor, que palavra, falou o meu coração e eu me arrependi e eu mudei de vida. Meu Deus, que privilégio de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas a palavra é do Senhor, o dom é do Senhor, a vida é do Senhor, a respiração quem dá é o Senhor, tudo é do Senhor, nada é meu. Para que eu vou ter ciúme daquilo que não é meu? Para que eu vou querer me vangloriar daquilo que Deus me deu? Meus irmãos, tudo é graça, tudo é Deus quem dá. Um pouco antes, na carta que Paulo aqui escreve, Paulo faz 3 perguntas para a igreja de Corinto. Lá no capítulo 4, Paulo vai dizer: pois quem é que faz com que você se sobressaia? Capítulo 4, verso 7. E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Olha, meus irmãos, gaste os seus dons e a sua vida em prol dos outros, para que as outras pessoas cresçam em fé, em alegria, em paz, em amor. Use seus dons. Mas a mensagem de 1 Coríntios 13 é: use os seus dons com amor, em amor, por amor. Eu e você precisamos de entender isso. Às vezes nós confundimos isso, e isso é um problema na igreja. As pessoas gostam de dons que aparecem no altar. Por isso que a Bíblia, Paulo vai dizer, e essa carta ela é maravilhosa de nós estudarmos, Paulo vai dizer que a igreja é como um corpo, os dons são como um corpo. Todos os dons e todos os aspectos do corpo são importantes. Não existe ninguém mais importante do que ninguém. Então, o tamanho do dom não é sinal de maturidade. Não é. Conheço pessoas que têm dom de ensino, conhecem a Bíblia melhor do que eu e você, mas não é sinal de maturidade. O tamanho do dom não é sinal de maturidade. O tamanho do amor não é sinal de maturidade espiritual. A maturidade espiritual não é ter grandes dons. Não é assim. Maturidade espiritual é ter grande amor. Lembra da briga dos discípulos? Nós vimos semana retrasada. Senhor, eu queria sentar na esquerda, eu queria sentar na direita. Senhor, me dá um pedaço aí. Não, no meu reino é diferente. No meu reino, maior é quem serve. Você quer ser maior? Seja servo de todos. Ame a todos.
Amor é sinal de maturidade espiritual. Então esse é o contexto, meus irmãos, de 1 Coríntios 13. O uso dos dons na igreja. O amor na igreja, meus irmãos, ele cria um ambiente para que esses diferentes dons possam ser exercitados de uma maneira que beneficie o outro e glorifique a Deus. Porque tudo que eu e você fazemos, Paulo vai dizer na própria carta, quer comais, quer bebais, fazeis tudo isso para a glória de Deus. Então os dons aqui, com amor, glorifica a Deus e abençoa o nosso próximo, abençoa o nosso irmão. O amor é como se fosse o esqueleto da igreja. Do mesmo jeito que o esqueleto ele sustenta o nosso corpo e permite com que eu e você fiquemos de pé, o amor é quem sustenta o corpo de Cristo, que é a igreja, que permite ficar em pé e não caia no pecado. É o amor, meus irmãos. O amor é algo imprescindível. É só o amor que vai dissolver essa divisão e o orgulho que promove ou que não deixa promover a união e a paz. O amor faz isso. O verdadeiro amor, quando ele entra, ele acaba com esse orgulho, ele acaba com esse partidarismo, ele acaba com essa maneira de eu e você olharmos para as pessoas para nos relacionarmos com ela de maneira de o que eu vou ganhar com você. Você conhece pessoas assim? Pessoas que só se relacionam uns com os outros se tiver algo em troca. Talvez é por isso que você nunca entendeu porque Jesus ele vai dizer, quando você abençoa os meus pequeninos, você faz para mim. Porque esses simples, pobres, que não pode te dar nada, talvez ninguém quer olhar para eles, porque pega mal andar com eles. Pega mal você servir com essas pessoas. Eles não têm nada para te oferecer. Por isso que o amor é algo maravilhoso, o amor une, o amor quebra essas barreiras, o amor é onde você pode usar o seu dom de servir, de amar, para aquele que ninguém olha, que ninguém vai fazer. Quantas vezes nós vemos na internet as pessoas chegando para entregar cesta, para abençoar, e para fazer coisas boas, mas sem amor, tem que ter holofote, cantando quão grande és tu na frente do espelho, olha o que eu fiz, meu irmão. Isso é gritar para Deus, olha o que eu estou fazendo, eu estou fazendo. Por isso que Jesus vai dizer, o que sua mão direita faz, a esquerda nem precisa de ficar sabendo. Mas nós gostamos de cantar com grande és tu na frente do espelho. O amor, ele é o único que vai dissolver isso na minha vida e na sua vida. Esse orgulho, essa autonomia, essa autossuficiência, e vai promover paz. Paulo vai dizer na carta de Efésios, vocês são famílias, mantenham a união, porque você já é família. Você observa, Paulo não fala assim, ó, criem unidade. Não, preserve a unidade. Família já é unido. Nós já nascemos unidos. A família de Deus é assim, a família de carne é assim. Nós temos que preservar essa unidade. O amor ele é imprescindível, porque Paulo vai dizer, suportem uns aos outros, amem uns aos outros. E sem amor não tem unidade. Sem amor não tem cumplicidade. Sem amor não carrega a segunda milha, ou não anda a segunda milha. Sem amor você não mete a mão no bolso, você não tira um pedaço do seu tempo. Sem amor você não divide os seus dons. E se divide, não tem proveito nenhum. Eu e você devemos estar unidos em amor. Quando você se tornou membro da igreja, quando você batizou, desceu as águas, você faz uma pública profissão de fé, dizendo diante da igreja, eu amo a Jesus, professo a Jesus, confio em Jesus, e vocês são meus irmãos. Conte comigo, igreja. É isso que nós fazemos. É isso que nós fizemos. E nós temos mantido a palavra? Nós temos nos doado em amor? Nós temos doado os dons, doado o tempo, doado o dinheiro? Nós temos?
Nós temos nos importado em viver o amor, desenvolver o amor, preservar o amor, a unidade. Nós temos feito isso? Você tem cuidado, você tem servido a igreja, a qual você assumiu um compromisso público? O amor é imprescindível, meus irmãos. Embora desse lado de cada eternidade, debaixo do sol, como diz Salomão, o nosso amor ainda ele é imperfeito. Desse lado de cá, nosso amor foi contaminado, ele foi quebrado. Mas no mundo em que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, tempos que as pessoas não olham uns para os outros, só olham para o próprio umbigo, para a própria necessidade, tempos de ódio, tempos de desespero. Às vezes você fala para a pessoa da dificuldade que você tem, e a pessoa parece que está concorrendo à desgraça com você, ele te contou outra pior, para não ter que te ajudar em nada. Eu já passei por isso muitas vezes, na época de seminário. Como que você vive aí no seminário? A gente vive através de oferta. Rapaz, a coisa aqui fora está feia, a gente tem dinheiro para nada, como eu queria te abençoar. Eu já escutei isso tantas vezes na minha vida, tantas vezes, que eu só confio em Deus. Se você falar para mim assim, eu vou mandar um dinheiro para você amanhã, meu irmão, eu nem lembro, porque foi tantos anos assim. As pessoas querem fazer, quando eu tiver eu faço, quando eu puder eu faço. E aí a gente nunca abençoa, a gente nunca faz, a gente nunca está perto. Porque a gente quer provar para o outro que eu estou numa situação pior do que a sua, então eu estou amarrado. Por isso, meus irmãos, que do lado de cá da eternidade, o amor ele foi quebrado. E a única resposta que eu e você temos passa por isso, passa pelas Escrituras. A resposta é Deus mostrando para mim e para você a necessidade do amor. Eu e você, nós precisamos de boa teologia, nós precisamos de bom ensino, nós precisamos disso, porque isso também ajuda a produzir amor. Mas nós precisamos de amor. João 13,35 vai dizer assim, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha, talvez você nunca meditou nesse verso. Jesus diz assim, quando vocês se amarem, quando vocês se unirem, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Aí você entende por que da igreja de Atos 2. Todo mundo quer viver a igreja de Atos 2. Tinham tudo em comum, oravam, estavam de casa em casa, mas tinha amor. A Bíblia vai dizer lá em Atos 2 que eles tinham boa fama na vizinhança porque tinham amor. Imagina uma igreja onde o que é seu é meu, onde a sua necessidade é a minha necessidade. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que há necessidade do amor. Se nós queremos igrejas bíblicas, igrejas saudáveis, igrejas missionárias, igrejas maduras, essas igrejas precisam de estar cheias de amor. Por isso que Jesus ele exorta a igreja através do apóstolo João, na igreja de Éfeso, a igreja que o próprio apóstolo João pastoreou. Vocês precisam de amor, vocês perderam o amor. Já parou para pensar nisso? A igreja era boa, só pastoreou pastor peso pesado. Você tem noção? Uma igreja que Paulo pastoreou, João pastoreou, Timóteo pastoreou, provavelmente Apolo passou lá, só filé mignon da teologia. No final Jesus está dizendo, ei, vocês têm boa doutrina, boa eclesiologia, mas não têm amor. Ou vocês voltam ao primeiro amor, ou eu vou fechar essa igreja. Olha que pesado.
A igreja aparentemente era boa, mas sem amor, Jesus vai dizer: eu vou fechar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, eu vou fechar essa igreja. Uma igreja sem amor, Jesus fecha. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é verdade. A igreja universal, meu irmão. Mas a igreja local, Jesus continua fechando todos os dias e continua abrindo todos os dias. Sem amor nós não somos nada. Sem amor nós não temos nada. Então, nesses 3 versículos aqui sobre a necessidade do amor, Paulo, ele passa pelos dons que estavam causando o maior problema na igreja: orgulho e divisão. O primeiro problema aqui são as línguas. Olha o versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Bronze é aquele gongo barulhento, é aquele círculo de metal enorme que bate com o martelo grande naquele sino, e símbolo é aqueles 2 pratos que a gente bate. Paulo aqui, ele usa uma ilustração desses 2 objetos para mostrar para mim e para você que usar as línguas sem amor é como esse som. É barulhento, é chato, ninguém suporta. É isso que ele está dizendo para nós. Como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que você fale outras línguas, ainda que você fale português e inglês, ainda que você fale várias línguas, que você seja um poliglota, se você não tiver amor, quando você abrir a sua boca, em vez de sair a graça de Deus, renovo para a alma daqueles que ouvem, algo para abençoar, será apenas um barulho irritante. Você comunica através da sua boca as palavras de Deus ou as palavras da serpente? As palavras da serpente é o símbolo que soa, esse barulho estridente, meus irmãos. Em vez de edificar, as palavras, elas vão derrubar os irmãos. Em vez das palavras serem incentivo para eles continuarem firmes na corrida da fé, as minhas palavras serão o quê? Obstáculos. Olha, quantas pessoas feridas na igreja por coisas que nós falamos. E o mais interessante disso tudo é que às vezes você feriu, você deu uma flechada no coração de alguém e você nem sabe. Isso é mais terrível ainda na igreja. Você usou sua boca não como um dom que traz graça, mas você usou a boca como uma arma que fere, uma arma que mata. Mas quando você usa a língua, a boca, para comunicar o dom de Deus, a graça de Deus, Deus é glorificado. O irmão, ele é abençoado. Olha o que Provérbios vai dizer: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, remédio para o corpo. Olha, as pessoas que conversam comigo e conversam com você, elas saem depois de uma dose de remédio, elas saem melhores ou saem piores? Provérbios está dizendo: palavras agradáveis melhoram o nosso dia, palavras agradáveis são remédios. Mas falar a verdade sem amor, ter razão no que você está falando, mas não ter amor no que está falando, faz das suas palavras apenas barulho irritante. Não foi para isso que Deus te deu a boca. Foi para que você fale. Foi para que você reverbere a graça de Deus através da sua língua. Por isso que Tiago vai dizer para mim e para você que a língua é como fogo, capaz de incendiar uma floresta. Olha, Provérbios vai dizer: a morte e a língua está no poder, a morte e a vida está no poder da língua. Isso é terrível. Provérbios vai dizer assim, palavras precipitadas são como pontas de espada, ferem,
Mas as palavras do sábio são como remédio, cura. Meus irmãos, quantas pessoas eu e você já ferimos com a nossa boca? Quantas pessoas nós ainda estamos deixando sangrar porque nós usamos a nossa boca não para abençoar, mas para ferir. Nós usamos as nossas palavras não como um remédio, mas nós usamos como um veneno. Isso é terrível. Eu e você, nós precisamos da sabedoria do Senhor para que saia da nossa boca unicamente palavras que sejam boas para edificação, que transmitam a verdade. É assim que Paulo ensina para a igreja de Efésios. Que eu e você possamos usar a língua, meu irmão, só para coisas que transmitam a verdade. Que eu e você possamos usar as palavras para comunicar de fato e de verdade o amor. Que você ore todos os dias de manhã e peça para que Deus use as suas palavras. Eu tenho uns versículos que eu deixo de frente para o computador, eu sempre leio, né? Eu tenho o dom de falar muito, né? E quem fala muito erra muito. Fala muito que não pode, que não deve. Tem um salmo que diz: Senhor, coloque guardas na minha boca. Eu oro constantemente: Senhor, põe aí uma legião de guardas na minha boca, porque meu irmão, nós precisamos de ter isso em mente. Que a minha vida, a minha boca comunique vida, que seja um refrigério para as pessoas. Então o versículo 1 vai falar da língua, das palavras. O versículo 2 ele vai falar da profecia. Olha aqui que ele vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Paulo aqui está usando uma figura de linguagem. Paulo aqui ele está exagerando de propósito. Como ele fez lá atrás, ainda que eu fale a língua dos anjos. Porque ninguém que tem o dom de profetizar, meus irmãos, conhece os mistérios de toda a ciência ou todo o conhecimento. Ele exagera aqui, ó. Ainda que você conheça tudo e tudo que tem para conhecer, você conheça. Sem amor, isso não serve para nada. Existem tantas coisas que eu e você não sabemos, mas tantas coisas, que se você entendesse o que é estudar, ser bacharel, ser mestre, ser doutor e ser PhD, parece que é contraditória a coisa. Você estuda 4 anos num bacharelado, você vê tudo superficialmente. Aí você vai para um mestrado, você vê alguma coisa mais concentrada. Aí você vai para um doutorado, aí você vê uma coisa mais profunda. Você vai para um PhD, você vê uma coisa só tão profundo, tão profundo, tão profundo, que eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. As teses de doutorado, tirando aquelas que viram livros, e bons livros, só 4 pessoas que leem, sabia? Toda essa produção de conhecimento acadêmico que a gente tem no mundo, 4 pessoas só que leem. Você que fez e o pessoal da banca, mais ninguém. A não ser que seu trabalho seja tão bom que seja publicado. E seja publicado por uma boa editora. E seja lido por muitas pessoas. Porque talvez você gastou sua vida inteira, um rio de dinheiro, e estudou, virou especialista numa coisa desse tamanhozinho aqui. Não serve para nada. Paulo aqui está exagerando. Ainda que você tenha esse conhecimento, que você e eu não temos, eu e você somos especialistas da ignorância. Como nós gostamos de dar palpite. A gente dá palpite em tudo. A gente é especialista em não saber nada. E a gente é tão orgulhoso que a gente não admite que não sabe. A gente vem de falar assim: ixi, isso aí eu não sei. Você fala: não, sabe por quê? Porque eu vi. E ainda mais com a internet, você dá uma googada lá, em 5 minutos você dá uma lida no Wikipédia, você vira especialista. Você chega no médico hoje, você fala assim: doutor, eu estou com tal coisa assim, 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 e eu acho que é isso, 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 eu só preciso da receita. E o médico fica louco. O médico fica nervoso quando você faz isso.
Tanto é que a última vez que eu fui no postinho ali, eu conversei com o médico. O médico me chamou no cantinho e falou assim, vem cá. Me mostrou um livro e falou assim, todas as vezes que você chegar no médico, você fala pro médico que você leu nesse livro aqui. Ele vai tremer na base. Eu falei, é verdade? Ele falou, não, se você falar que você leu nesse livro, ele desespera. Porque esse livro aqui, de fato, se você leu ele, ele sabe que você está falando a verdade. Eu falei, aí eu já anotei. Eu e a Janinha. Agora quando a gente chega no médico, falou, eu li, o autor tal disse que... o cara fica desesperado. Mas é só blefe. Né? A gente não sabe nada. Então, meus irmãos, eu e você precisamos de associar ao conhecimento esse amor. Talvez você é alguém extremamente inteligente, alguém extremamente sábio, alguém que no meio de nós aqui conheça muitas coisas, mas se você não tiver amor, não serve para nada, é inútil. É inútil. Pessoas que conhecem muito, você vai conversar, você sai vazio, não é assim? Porque se não tiver amor, não serve para nada. Ainda que você tenha o maior conhecimento da Bíblia, que tem gente que diz... Tem gente que vai discutir com a gente e, meu irmão, eu não sei nada de Bíblia. Eu fico até com vergonha quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo que eu não sei, porque a pessoa não acredita nisso. A pessoa acha que a gente é pastor, acha que a Bíblia está aqui de Gênesis Apocalipse na minha cabeça e eu sou expert em teologia, eu sei de tudo. Meu irmão, eu não sei nada. E quando alguém pergunta alguma coisa, eu falo, ixi, isso aí eu não sei não, tem que olhar, tem que estudar. Mas você não é pastor? Eu falei, não sou Deus não. Né? Mas mesmo que você tenha todo esse conhecimento bíblico, meus irmãos, se você não usar ele para abençoar a vida do outro, em vez de fazer um discurso moral, um discurso apelativo, mas se não for um discurso para despertar o evangelho, não serve para nada, nada. E Paulo não é contra o conhecimento, Paulo é o maior apóstolo, o mais inteligente, Paulo é doutor, mas um conhecimento, meu irmão, sem Jesus não é nada. Paulo, pelo contrário, na igreja de Filipenses, ele chama a mim e a você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Esse conhecimento que eu e você temos que estar nos inundando cada vez mais. Mas nós vivemos numa geração que conhece pouco de Jesus, ou quase nada. Nada. Como a nossa geração é analfabeta de Bíblia. E eu estou falando de crente. De crente. Nós temos a pior geração de crentes do mundo. Eu e você precisamos de ter amor. John MacArthur, um pastor americano, ele diz assim, conhecimento é essencial, mas não é suficiente. Paulo, ele escreveu isso no capítulo 8, ele diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Meus irmãos, é conhecer a Deus, é amar a Deus, é ter o amor de Deus. Paulo, de novo aqui, ele está usando uma linguagem forte para mostrar para a igreja que a falta de amor pode fazer algo drástico, terrível no coração da igreja. Paulo vai dizer assim, esse conhecimento leva ao orgulho. Porque pessoas que acham que são especialistas, acham que são especialistas em casamento, acham que são especialistas em educação de filhos. Meu irmão, eu sou apaixonado de ver gente novo educando filhos sem ter. Como é bom. E como é bom ver eles com filho depois. Quando eu vejo um pai e uma mãe dizendo assim, filho, mas que vitória. É lógico que isso é um pouco traço do nosso pecado, né? Filho, mamãe já avisou, filho. Eu falei, mas você não era aquele que era meu filho? Porque quando a gente ministra os cursos de educação de filho, eu gosto do curso de educação de filhos, porque eu nunca vi um pai dizer para mim assim, não, eu não preciso desse curso. Nunca. Por quê? Porque a nossa educação anda.
A nossa educação fala. É só você olhar para os nossos filhos, é o reflexo da nossa educação. E a gente fica com vergonha porque, né? Agora o curso de casais, não. Ô meu irmão, vamos fazer um curso de casais. Ô pastor, fica para outra oportunidade, que lá em casa nós não temos problema de educação, de casamento, não. Porque casamento a gente esconde, né? Casamento, ninguém vai lá na sua casa, ninguém vive a intimidade. Agora educação de filhos é bom pra caramba, porque ninguém fala. A pessoa fala assim, pastor, eu estou sem tempo. Esse semestre eu não posso. Mas ninguém nunca falou para mim, não preciso. Não tem jeito, você olha para o menino dele, ele é aquele que chama o menino de filho, o papai, filho. Eu vou. Não, e quando você. Não, eu estou falando demais, né? De filho. Quando ele fala assim, papai vai contar até 3. 1, 2. Gente, esses são os melhores. Então, meus irmãos, talvez essas pessoas que um dia quis ensinar a mim, a você, a educar filhos, são esses que contam até 3. E aí entendem a complexidade da coisa. A coisa não é assim como a gente diz ser especialista. E Paulo, ele está mostrando isso. Porque o conhecimento errado, do jeito errado, ele não abençoa, ele leva ao orgulho. Você menospreza o outro, você menospreza a vida do outro. Porque se a minha motivação é ganhar conhecimento, não para abençoar, não para fazer o outro crescer, não para fazer o outro amar a Jesus, não para fazer o outro trabalhar, para servir, esse conhecimento não leva a nada. Não leva para nada. Por isso que John MacArthur vai dizer, conhecimento é essencial, mas não é suficiente. Eu e você, nós precisamos, com a ajuda de Deus, usar o nosso conhecimento, a nossa habilidade, em prol do outro, em prol de servir a igreja. Eu e você, nós precisamos de usar os dons e talentos uns dos outros, pedir conselho. Que dificuldade que nós temos de pedir conselho. A gente não pede oração para nada. Eu vou fazer o boletim todo mês aqui para fazer o boletim. Você não consegue. Meu irmão, gente, tem algum pedido de oração? Ninguém tem pedido de oração. Eu fico pensando, falei assim, Deus é bom demais na nossa congregação aqui, ou esse povo é mentiroso. Ninguém está precisando de nada. Por quê? Isso tem um fundo de orgulho. Porque se você não pede oração é porque você não precisa de Deus. Não é possível que não tenha uma área da sua vida que você precisa de uma instrução, que você não precisa de uma orientação, que você precisa de um acompanhamento. Não é possível, porque eu estou precisando, sempre estive. E nós temos que admitir essas coisas. Porque nós julgamos conhecer todas as coisas. Meu irmão, você está precisando de vir para a igreja? Não, pastor, eu conheço a Bíblia. Ô meu irmão, não, eu conheço a Bíblia. Não conhece. Olha, não conhece e ainda o pouco que conhece tornou um conhecimento orgulhoso. Então Paulo vai dizer da língua, do conhecimento, e agora Paulo vai falar da fé. Continuação do verso 2, ele vai dizer, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mudar as circunstâncias mais impossíveis, meus irmãos, nesse mundo, como ele ilustra aqui, mover uma montanha, ainda assim, mesmo com todo esse poder espiritual que talvez você ache que tenha, sem amor, você não é nada. Ele vai dizer aqui, nada serei, nada. Você percebe aqui o que o Senhor está fazendo aqui? Deus está querendo que eu e você usemos uma régua diferente para medir a grandeza. O mundo idolatra talentos. O mundo vangloria isso. Não existe preocupação com o caráter das pessoas. Nós não preocupamos com o que o outro é, mas nós preocupamos com o que o outro tem. E isso é terrível. Terrível. Eu e você não somos capazes de recorrer ao Senhor para nada. Nós usamos outras réguas que não é o Senhor. Samuel vai dizer assim na casa de Davi, Deus vê o coração, vocês olhem o exterior. E eu e você gostamos da coisa externa, ela nos encanta, ela enche os nossos olhos. Nós usamos as réguas erradas, meus irmãos.
Quando a gente olha, por exemplo, Paulo escrevendo para a igreja para Timóteo, um jovem pastor, ele vai apontar as qualidades dos presbíteros. É uma qualificação sobre a capacidade. Ele precisa ser apto para ensinar. 2 qualificações sobre a casa. Ele deve ser fiel à esposa e saber liderar os filhos. Então, uma qualificação de capacidade, 2 qualificações sobre a casa e 12 qualificações sobre o caráter. Uma lista completamente desbalanceada. A ênfase de escolher a liderança da igreja, o presbítero da igreja, o pastor da igreja, não está no dom, não está no talento, está no caráter. 15 qualidades, 13 caráter. A gente olha a coisa certa, a gente usa a régua correta, meus irmãos. A ênfase está no caráter. Por quê? Porque nada é mais importante para um líder do que o caráter. Principalmente o líder da igreja. Olha que profundidade. Um homem escreveu há muito tempo sobre isso. Ele vai dizer assim, não são grandes talentos que Deus abençoa, mas grande semelhança com Cristo. O ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, o amor é necessário se eu e você queremos ser úteis no reino de Deus. Ele vai dizer aqui que você pode ter bens, você pode até morrer pelo outro, mas sem amor não serve para nada. Olha o versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Olha, meu irmão, ainda que você dê casa, ainda que você dê carro, ainda que você dê todo o seu dinheiro, ainda que você olhe para a história e você lê sobre São Francisco de Assis, que fez voto de pobreza, mas sem amor, não estou falando se São Francisco fez, porque a gente não sabe, né? Mas Paulo está dizendo aqui, se você fizer isso tudo sem amor, não serve para nada, nada adiantará. Por isso que quando eu e você amamos, esse texto mostra e prova para mim e para você que a ação é importante, mas a motivação também é importante. Porque você pode fazer coisas boas, mas com a motivação errada, não serve para nada, nada. Ele coloca aqui o sacrifício mais supremo, morrer por alguém. Se você fizer isso sem amor, meu irmão, inútil. Porque às vezes você só faz isso para ganhar reconhecimento das pessoas. Inútil, não serve para nada, um ato tão nobre. Isso nada adiantará. O amor cristão não são somente atos de obediência externa. Não, meus irmãos, é a motivação do coração. E Deus conhece a minha motivação e a sua motivação. Já pensou? Acaba o culto aqui, alguém pede uma carona para você? E você vai... não, mas você mora onde? Eu moro lá no... Já pensou? Acabar o culto aqui, a Beth mais o Saulo veio sem carro. E ele fala assim, você podia me levar lá em casa? Gente, vocês sabem onde é que a Beth mais o Saulo mora? Lá no Show Safra. Você entra à direita, mais 1 km. Aí você fala assim, não tem ninguém não. Aí você vai emburrado, daqui para lá. Aí chega lá, tchau, tchau, e você vai embora. Agora, você pode falar assim, meu irmão, claro que eu te levo. Com o maior prazer. E daqui até lá você vai bater num papo com o Saulo mais a Beth, fala, e aí, como é que está a vida de vocês? Está tudo bem? Você está precisando de uma oração? O que vocês estão precisando que eu possa fazer alguma coisa por você? Pode sim, está assim, assim, assim. E talvez você... Não, peraí, antes de descer do carro aqui, vamos orar aqui para Deus. Olha, isso não foi uma carona de qualquer jeito. Isso foi algo que você fez que abençoou a vida de outra pessoa. Então observa, a gente pode fazer a mesma coisa. Nós estamos falando de 2 coisas iguais, carona.
Você levou os dois para casa. Mas você pode ter feito um ato que glorificou a Deus e abençoou os dois, como você pode fazer um ato que não abençoou nem a vida, nem glorificou a Deus. E nós estamos falando da mesma coisa. Amar, meu irmão, é mais do que fazer. Com a motivação errada não serve para nada. E existe uma ideia popular, não é só no mundo, mas no meio evangélico também, de que o amor não é um sentimento, o amor não é um verbo, o amor, que na verdade que o amor é um sentimento, ou o amor é um verbo, ou o amor é um ato, o amor é ação. Mas o raciocínio é, como que você pode controlar o que você está sentindo e você é ordenado a amar na Bíblia? Ou seja, aquilo que você sente está ligado àquilo que você faz. Por isso que a motivação correta leva a atos corretos. Por isso que Jesus vai dizer, ame a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Lembra quando Jesus virou para o povo e falou assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim? É a mesma coisa. Estavam fazendo coisas boas, mas a motivação errada. Por isso que eu e você precisamos de reformar a motivação do nosso coração. Você pode fazer atos, coisas brilhantes, maravilhosas, sem amor não resolve nada, não faz nada. Então como é que você pode experimentar mais afeição espiritual nos seus atos de serviço aos outros? Como que você pode, meus irmãos, servir mais com amor? Como então, pastor, que eu faço isso? Primeiro passo é você crescer em seu amor por Deus. Esse é o remédio. Ame a Jesus, olhe para Jesus. Por isso que quando perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento, ele falou assim, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Conheça o amor do Senhor. Para que você possa amar os outros, primeiro você precisa de amar a Deus. Nós vimos isso no primeiro mandamento. Se você não ama a Deus sobre tudo e todos, você não vai amar os outros. A ordem ela é importante, por quê? Porque primeiro você precisa de estar satisfeito em Deus. Quando Deus for a maior satisfação da sua vida, quando Cristo Jesus for o tesouro, capaz de você vender tudo para obter o Cristo, então você vai conseguir amar o outro. Cristo te satisfez, Cristo te preencheu, Cristo te encheu. E aí você consegue reverberar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando você entende isso e ama Jesus sobre tudo e todos, ama a Deus, busca o reino de Deus, aí o seu coração está livre para poder amar os outros à sua volta. Aí a sua esposa, o seu cônjuge, os seus filhos, a igreja, ela vai poder receber o amor de fato e de verdade. Você vai estar livre para amar as pessoas porque você tem Deus, você ama a Deus, você conhece o amor de Deus. Quando você estiver satisfeito em Jesus, quando você estiver satisfeito em Deus, porque Deus, meus irmãos, Ele é suficiente, então você não precisa de preencher o seu coração com mais nada. E aí sim, você não vai estar se relacionando com as pessoas, obtendo ou buscando lucros, e sim se doando, se entregando. Se o seu coração estiver cheio de Cristo, cheio de Deus, cheio de Jesus, então você pode se esvaziar pelos outros para que eles também sejam cheios de Deus. Então esse é o primeiro passo. Cresça no seu amor por Deus. Ame a Jesus. Segundo passo, contemple o amor de Deus por você. Essa é a lógica bíblica. Meu irmão, quanto mais você entende o amor de Deus por você, mais você ama a Deus. Cantar aquilo que nós cantamos, como eu posso amar o meu pecado se foi esse amor pelo pecado que matou quem mais me amou? Se você
não consegue compreender isso, tem alguma coisa errada. Mas quando você compreende o amor de Cristo por cada um de nós, isso muda tudo. Mas perto de Deus, conhecendo mais a Deus, olhando mais para Deus, conhecendo o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Olha, meu irmão, isso é maravilhoso. Mais perto de Deus, mais amor por Ele, mais amor pelo povo dEle. Essa é a dinâmica. É só assim que eu e você podemos conhecer o verdadeiro amor. E hoje é Páscoa, dia que nós olhamos para o maior ato de amor da história. Então, contemple o amor que Deus dispensou a você. A hora que você entender o que Cristo fez por você, aí você, então, crescerá no amor de Deus de tal maneira que as palavras de Jesus em João 13:35 farão sentido e serão visíveis na sua vida e na minha vida. Porque eu e você seremos conhecidos como discípulo se nós amarmos uns aos outros. Amém? Vamos ficar de pé?